Quantas pessoas têm aversão pela igreja? Quantas pessoas estão desigrejadas? Quantas pessoas não têm o prazer mais de vir na casa do Senhor? Tem um motivo. Isso não acontece por acaso. Você vai ver que todas essas pessoas, em algum momento da sua vida, ela tinha alegria, ela tinha satisfação, ela era envolvida, ela tinha a graça de fazer algo para o Senhor e ter a oportunidade de engrandecer o Senhor na sua casa. Mas por algum motivo, tem alguma coisa, tem alguma situação, alguma adversidade que fez essa pessoa paralisar. E por alguma coisa que ela deixou ou ficou triste, ela certamente se fecha e ela não quer participar mais de nenhuma igreja, porque na visão dela, aquele problema que ela passou na igreja, todas as igrejas são da mesma forma. Bem é verdade que aonde tem juntamento de pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, claro que vai ter alguns desencontros. Se acontece isso na família, se acontece isso na sua zona de trabalho, isso não vai acontecer isso na igreja. Em qualquer lugar que você estiver estabelecido, tiver pessoas, vai ter conflitos, vai ter dificuldades. Mas por que é necessário estar na igreja? Né? E quais são esses benefícios de estar na casa do Senhor? Primeiro, o benefício do crescimento. De alguma forma você vai aprender na vida, de uma forma certa ou de uma forma errada. Igreja tem várias, por isso que você tem que estar numa igreja que ensine a palavra de Deus, ciente que essa igreja, ela é um ajuntamento de pessoas, uma assembleia de pessoas que erram, que falham, que não são perfeitas, assim como você não é perfeito, assim como eu também não sou perfeito, todos nós erramos. Existem pessoas que erram de uma forma proposital, né? Existem outras pessoas que erram porque elas estão querendo fazer aquilo que é certo. E também tem um fator da maturidade. A maturidade faz com que você olhe e fale, por que eu agi dessa forma? Se fosse no dia de hoje, agiria dessa maneira. Agora, é interessante você não fugir do processo. É interessante você não ser um desigrejado, porque você desigrejado, você não vai ter a oportunidade de ter crescimento. E certamente lá fora, você vai aprender quantas coisas erradas, porque você vai se juntar com pessoas que elas estão na mesma mentalidade que você e vai carregar revolta de sabores. E, na verdade, vai ser uma lambição de feridas. Pessoas que foram feridas e elas ficam massageando o ego da outra porque foram feridas na igreja e sempre procurando um culpado, como se essa pessoa também não errasse. Todos nós estamos sujeitos a errar e todos nós estamos sujeitos a falhar. Então, a oportunidade de estar na igreja, você vai crescer. Primeiro, você tem a oportunidade de crescer fazendo o que é certo, fazendo aquilo que Jesus mandou que você viesse a fazer. Perdoar, ser tolerante, usar de bondade, misericórdia, longanimidade, são fruto do Espírito. A segunda coisa, você vai aprender a não fazer conforme algumas pessoas fazem. Você só vai detectar que algumas pessoas, eles fizeram algumas coisas erradas quando você faz o certo. E você não fará parte desse grupo. Você tem a oportunidade de ser diferente. Quando eu cheguei na igreja, eu vi quantas coisas, quantas desigualdades, quantas coisas que elas não se encaixavam. E eu falei, eu posso fazer a diferença. É isso que você tem a oportunidade, é isso que nós temos a oportunidade. Então, a oportunidade de você ser beneficiado em crescer, isso vai fazer um diferencial na tua vida. Você cresce indo para a escola. Então, quando você vai para a escola, você aprende. Você tem um conhecimento, você adquire sabedoria e dentro da sabedoria você vai ter um planejamento daquilo que é correto, daquilo que é certo. Quando eu estou na casa de Deus, eu beneficio de eu crescer para as coisas espirituais, sabendo aquilo que é fundamental para me ter uma vida alicerçada na palavra do Senhor. Bem é verdade que tem muitos lugares que não ensinam a palavra, bem é verdade que você pode falar também, olha, eu posso aprender sem estar na igreja. Eu quero dizer para você que vai ser muito mais complicado. Por quê?
Porque certamente tem tantas coisas que aí fora vai roubar o nosso tempo e nós, pela nossa própria natureza, nós temos dificuldade de buscar as coisas do Senhor. Então, fora da igreja, não tirar aquele tempo de estar na casa do Senhor, o que vai manifestar? Vai manifestar que eu se torno uma pessoa natural, e aí eu não quero ter um conhecimento da palavra. Então, buscar o conhecimento da palavra, eu tenho a oportunidade de estar na casa do Senhor e prestar o meu culto, então o benefício de eu adorar o Senhor, não olhando o A, não olhando o B, não olhando o C. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que só de olhar para você não vai gostar de você. E daí? Isso em todos os lugares você vai vivenciar isso. Ah, pastor, mas dentro da igreja não poderia acontecer isso. Você não sabe que dentro da igreja tem um joio e tem um trigo? Você não sabe que dentro da igreja tem um carnal e tem um espiritual? Você não sabe que dentro da igreja tem aquelas pessoas que elas vão simplesmente para atrapalhar aqueles que querem fazer algo para o Senhor? Quem sabe nessa tua caminhada alguém se prontificou para ser uma pedra no teu sapato, para perseguir você, mas você tem que seguir avante, meu filho. Você tem que sobressair para que você venha vivenciar o novo de Deus. Você tem que deixar essas coisas de lado. Mas me machucaram, me paralisaram, mas você estava fazendo para quem? Para Deus. Então qual é o benefício de crescer, de ter sabedoria, crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus? Porque você crescendo nessa graça, você crescendo nesse conhecimento, nada vai parar você, nada vai deter você e você vai ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Significa que você nunca será um repetente. Porque lá na frente você vai ver quantas coisas você deixou para trás, coisas que poderia você ter avançado. Então eu estou aqui para alertar você, te dar uma dica. Retorne, né? Busque ao Senhor. Coloque todas aquelas insatisfações de lado e agrade ao Senhor. Você pode falar quantas pessoas na igreja, elas me maltrataram, mas quantas pessoas na igreja precisam de você, precisam de uma orientação sua, precisa de um conselho seu, precisa de uma palavra sua, o seu exemplo de vida. Não você dando um exemplo de estar revoltado, amargurado, angustiado, junto com outras pessoas, que isso não vai te levar em lugar algum. Não é isso que Jesus faria. O que ele nos ensina? Neste mundo nós teremos aflições. Você tem que ter bom ânimo. Ou você acha que a igreja ela é plena aqui na terra? A igreja é plena no céu. Agora aqui, ela é manifestada de pessoas pecadores que falham, que erram, né? Mas você pode fazer a diferença, né? E nessa diferença, outras pessoas vão viver essa diferença. Então, a Bíblia deixa muito claro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, glorificamos ao Senhor, independente do processo. E você pode glorificar hoje, agora, neste momento, com as suas atitudes, com a sua perseverança, com o seu desejo de fazer a vontade do Senhor, ciente que não é tão simples, né? As coisas, elas contribuem para que você venha parar. Tem os invejosos, tem os críticos, só que isso não acontece só na igreja, em todos os lugares. Agora, interessante, do seu trabalho você não para, da escola você não para. Você não fica fora do campo de trabalho. Você não fica fora do campo do estudo. E por que da igreja você fica desigrejado? Então, venha para a igreja, busca o Senhor. Então, eu estou aqui para dizer para você, é possível se resgatar e no meio de tantas pessoas diferentes, você mostrar o amor de Deus. Deus muitas vezes permite tudo isso para trabalhar em você. E aí você foge, porque você não aceita as traições, você não aceita as humilhações, mas Jesus passou por tudo isso e nem por isso ele desistiu, ele foi até o fim e estabeleceu um propósito. Isso é o que Deus tem para você, tem um propósito, você passar por cima de tudo isso. O benefício é do teu crescimento, da tua maturidade, o benefício é de você saber que existe um Deus, que você precisa estar perto dele e manifestar tudo isso que ele te ensina através de pessoas. Às vezes é pessoas ingratas, ou você acha que eu estando na igreja já não teve momento de eu querer falar o que eu gostaria de falar. Mas se eu falasse o que gostaria de falar, certamente eu ia machucar. Então eu paro e penso, é melhor seguir a palavra do Senhor, relevar,
ser flexível. E quando falar, falar com amor. Quando você falar, falar com graça, ciente que poderia ser você que estivesse naquele lugar. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor te sustente e que você cresça. E saiba, estar na igreja é um privilégio de ser beneficiado por Deus para que isso seja manifestado para outras pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe e sustente a tua vida em Cristo Jesus. Fique na paz.